Olá, eu sou Vivian Previde e estou aqui com o meu sócio, o Dr. João Luiz Viscalquim Jr. Nós somos especialistas em Direito do Trabalho e vamos conversar um pouquinho a respeito dos impactos do coronavírus nos contratos de trabalho. João, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você, como está, doutora? Tudo ótimo. Olá. Nós tivemos ontem, no finzinho da noite, a publicação da medida provisória 927 de 2020. O tema está pujante aí no meio acadêmico, Direito do Trabalho. Eu queria que você comentasse para a gente as suas primeiras impressões. Claro, como sempre, nós somos pegos de surpresa através de medidas provisórias na calada da noite, se não de madrugada. E não foi diferente no caso dessa edição dessa medida provisória 927 de 2020. Eu particularmente não gostei da edição dessa medida provisória, pois ao meu ver transfere a responsabilidade que seriam dos agentes governamentais e do empregador ao empregado, que é a parte mais frágil nessa relação. Nós podemos citar aqui, e eu já começo de início citando dois artigos, justamente o artigo 2º e o artigo 18. O artigo 2º que prevê a questão do negociado entre empregado e empregador. Ora, se aqui nós estamos tratando que o empregado é sempre a parte mais frágil, a parte mais vulnerável em uma relação, como ele irá dispor e negociar sobre cláusulas externos com o empregador, que é aquele que o paga, o que dá o salário e outros benefícios em si? Claro, ele não terá esse poder sem ter o sindicato da sua categoria, o intermediano. Outro ponto que eu vejo de forma específica como prejudicial é o artigo 18, que prevê a questão da suspensão do contrato de trabalho. O artigo ele fala que em caso de capacitação do trabalho, o contrato será suspenso por 4 meses, sendo facultativo ao empregador pagar uma bolsa de capacitação ou não. Ou seja, transfere novamente a responsabilidade ao empregado, novamente sem o recebimento de salário. E aqui só adiantando um ponto, doutora Vivian, roubando um pouco da sua cena, nós tratamos a questão da suspensão diferentemente da interrupção. A suspensão do contrato de trabalho já é previsto no artigo 476, a linha A, né? E lá, no caso de capacitação, o empregador ele é obrigado a remunerar em forma de bolsa. Lógico, não em questão do salário cheio, porém o inverso acontece agora na edição dessa medida provisória, onde faculta. Só fazendo uma complementação, e também o 476A, ele prevê a negociação coletiva com os sindicatos, Perfeito. que é o que você disse, né? Faltou a interlocução com outros agentes. É uma medida provisória editada pelo governo federal que vem sem ter nenhum diálogo e por isso comete alguns erros. A gente vê também que não teve previsão nenhuma da utilização do FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É um fundo que é voltado para o amparo ao trabalhador. Exato. Poderia e deveria ter sido usado nesses casos. João, e a questão do teletrabalho? Agora pode sem ter autorização expressa do trabalhador. Como que você vê essa questão? Perfeito. São algumas das atitudes que o empregador ele pode tomar de forma unilateral, ou seja, eximindo a vontade do empregado nesse sentido, que é as férias, a suspensão do artigo 18, o teletrabalho, o home office. O teletrabalho, ele traz justamente, se não me engano, no artigo 4º dessa edição dessa medida, ela prevê alguns requisitos. O que nós olhamos em contradição é justamente no parágrafo 4º com o parágrafo posterior, que é o parágrafo 5º. O teletrabalho, ele não terá a jornada contabilizada quando o empregado não dispor de meios e tecnologias no seu ambiente, será contabilizado como jornada de trabalho, porque o empregador em tese não terá como fiscalizar, então na dúvida está contabilizando, porém o próprio parágrafo posterior fala que se ao revés o empregado ele dispuser desse meio, não contará como jornada de trabalho. E isso daí nos causa um pouco de estranheza, essa contradição que a própria MP traz. Realmente a gente percebe que o texto está um pouco truncado, né? Vai gerar muita celeuma ainda. Nós estamos aqui, a MP não tem 12 horas da sua publicação, então são as considerações iniciais. Trouxe a questão também das férias, antecipação das férias
individuais, né? Aquele trabalhador que ainda não tinha completado o período aquisitivo já pode dar férias para ele, e também férias coletivas com aviso prévio de apenas 48 horas. Agora, João, a MP não fala nada da situação da empresa suspender as suas atividades. Qual que é o seu entendimento nesse caso? Suspensão das atividades da empresa. Perfeito. Isso. Nós prevemos, assim, nós advogamos para um sindicato também, nós nos antecipamos a essa e toda qualquer medida. Em caso de suspensão, corretamente, doutora? Correto. Em caso de suspensão haverá, sim, o pagamento dos salários, mas também haverá forma de compensação posterior, como banco de horas, até mesmo adiantamento, algumas questões que daí eu até tiro o chapéu para a medida provisória, que é a questão do adiantamento de férias, sem ter vencido, as férias coletivas. Mas no caso de suspensão ou paralisação da empresa, nós estamos também na iminência de sair um decreto legislativo. Que nós o estadual, perfeito, que nós estamos aguardando, onde houve o pronunciamento do nosso governador, o João Dória, no domingo. Então, sobre isso, nós teríamos que aguardar um pouco mais ao meu entendimento, tá bom, doutora? Mas eu passo a bola para você também falar até um pouco mais sobre o nosso aditamento. Então, com relação ao decreto estadual, a minuta que nós tivemos acesso, o decreto estadual aqui de São Paulo, ele não fala nada com relação à suspensão do trabalho, que é obrigada a não exigir mão de obra do trabalhador. Ele fala que não pode ter atendimento presencial. Isso significa que dá para continuar trabalhando em teletrabalho ou o sistema da empresa fechada, exigindo a mão de obra dos trabalhadores dentro do local de trabalho? O que você entende, João? Perfeito, doutora Vivian. É nesses moldes que foi tratado, a minuta que nós tivemos acesso, ela, de fato, ela restringe apenas e tão somente o atendimento ao público. Ou seja, um trabalho interno de portas fechadas, por exemplo, arrumação, auxílio de estoque, controle, alguma auditoria interna na empresa, ainda poderá ser realizado. Como você bem falou, o atendimento de pessoas externas ao ambiente de trabalho é que são restritos. Certo. E o rol de atividade essencial? Aonde nós vamos encontrá-lo? Eu posso, de forma unilateral, classificar a minha empresa como essencial? Com certeza não. Também já houvemos uma publicação nesse sentido, onde que eles trouxeram, o próprio governo trouxe, as atividades seriam essenciais. A saúde, é lógico, nós tivemos algumas tanto contraditórias, por exemplo, pet shops, a nosso entender, os estudos nossos não é uma atividade essencial, porém se está ali no decreto, ela pode sim estar abrindo seu estabelecimento, mas clínicas, dentistas, por exemplo, esses sim são atividades essenciais que poderão ter seu andamento regular funcionamento. E você, doutora Vivian, o que você entende sobre esse rol de atividades essenciais? Então, é importante o empregador se atentar para essa questão, porque dentro de alguns setores econômicos nós temos o que são considerados essenciais e o que não. Por exemplo, dentro do comércio, o setor do comércio, a venda de sapatos não é considerado essencial, mas os supermercados são. E aqui a gente já registra o nosso apelo. Essas atividades essenciais, transporte público, supermercados, açougues, todos os cidadãos, nós somos responsáveis pela transmissão do vírus. Então, se você precisa ir até o mercado, vá uma pessoa só, não leve toda a sua família. Fazemos um apelo aos empregadores. Hoje, luva, máscara, álcool gel se tornou um EPI, um equipamento de proteção individual para o trabalho. Forneça isso para os seus trabalhadores. De repente, estudar uma redução de jornada, né, João? E falando em redução, a gente tem visto muito a questão da redução salarial. Qual que é o seu entendimento, doutor João? Pode reduzir salário nessa época? De forma alguma. Justamente, também há debates sobre essa questão, sobre a nova edição da MP, da 927 de 2020, falando sobre a possibilidade ou não da redução salarial, vez que logo nos primeiros artigos ela trata do artigo, mencionando o artigo da CLT, o 501, entre eles o artigo 503, que tem logo ali embaixo, que em caso
e fortuito força maior poderá haver uma redução salarial, mas devemos lembrar que essa nossa CLT é uma CLT antiga, a nossa Constituição ela veio posteriormente, e nesse artigo 503 não foi recepcionado por nossa Constituição. O artigo 2º, ele expressamente fala dessa MP que o acordo poderá ser feito entre empregado e empregador nos limites da Constituição. E a Constituição ela prevê o princípio da irredutibilidade salarial. Nesse sentido, de forma alguma, empregadores não fechem acordo com seus empregados sobre redução de salário, porque isso é expressamente inconstitucional. E pode até gerar um passivo oculto para a sua empresa. Exato. Ou seja, depois de toda essa crise, que nós vamos superar com certeza, você ainda pode ser surpreendido com uma reclamação trabalhista requerendo algo que foi pago incorretamente. Por isso que a gente já deixa a dica, né, João? Com certeza. Procura o sindicato. A segurança para a empresa é ter um acordo coletivo assinado com o sindicato, verificar várias cidades, várias categorias têm feito aditamentos à convenção coletiva, prevendo medidas extraordinárias nesse momento. Bom, era o que nós tínhamos a considerar de início. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Qualquer outra dúvida pode nos contactar. Muito obrigado.